Você já sentiu aquele arrepio gelado percorrer sua espinha? Uma sensação que não é de frio, mas de uma presença invisível pesando sobre você? Aquela certeza inconfundível de que não está sozinho, mesmo quando a lógica grita o contrário, quando cada fibra do seu ser racional implora para que seja apenas sua imaginação, aquela história que te contaram, sussurrada em noites sem lua, à beira de uma fogueira ou em um quarto escuro, que parecia boa demais para ser verdade. Um mero conto para assustar crianças e arrancar risadas nervosas. E se não fosse? E se por trás dos véus finos dos mitos, das lendas urbanas que nos fazem rir de nervosismo para afastar o medo, existisse uma verdade muito mais sombria, pulsando nas sombras, alimentando-se do nosso ceticismo, esperando o momento certo para se revelar? Prepare-se, porque hoje não vamos apenas contar histórias. Vamos desenterrar o que realmente aconteceu. Vamos arrancar a pele da ficção, camada por camada, para expor a carne crua da realidade, a verdade nua e crua que se esconde sob a superfície do nosso mundo. E depois disso, eu prometo, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. As sombras em seu quarto, o ranger da madeira velha no silêncio da madrugada, o sussurro do vento lá fora. Tudo ganhará um novo e aterrorizante significado. Você vai começar a questionar cada ruído, cada sombra, cada reflexo, porque o que você está prestes a ouvir não pode ser desouvido. Era uma noite como tantas outras para Ana, uma jovem estudante de design gráfico, com seus 20 e poucos anos, aprisionada em seu pequeno apartamento no coração vibrante, mas impessoal, da cidade grande. A rotina era uma litania monótona que se repetia dia após dia. Horas a fio debruçada sobre projetos complexos, a luz fria e azulada do monitor iluminando seu rosto pálido e cansado. Um chá de camomila morno para acalmar os nervos à flor da pele e, invariavelmente, a vista da janela. Uma janela que dava para um beco. Não um beco qualquer, mas um labirinto de sombras e lixo, esquecido até mesmo pelos mapas da cidade. Um lugar onde a luz do sol raramente ousava tocar, e onde o silêncio era pesado, quase palpável. Um silêncio que parecia absorver qualquer som. Naquela noite, porém, a monotonia foi quebrada por um detalhe sutil, quase imperceptível, mas que viria a se tornar o epicentro de seu pesadelo. Um vulto. Não uma pessoa, não um animal. Era uma sombra, uma mancha mais escura na escuridão já densa do beco. Disforme, sem contornos definidos, mas inegavelmente presente. Parada, imóvel, observando. Ana piscou, esfregou os olhos com força, atribuindo a visão ao cansaço extremo, à privação de sono que se tornara sua companheira constante. Quando abriu os olhos novamente, o vulto havia sumido. Um alívio momentâneo, uma lufada de ar fresco, rapidamente substituído por uma pontada de dúvida, um nó no estômago. Seria mesmo apenas a mente pregando peças? Ou havia algo mais? Mas o vulto voltou. Na noite seguinte, e na outra, e na outra. Sempre no mesmo lugar, sempre imóvel, sempre observando. A princípio, Ana tentou racionalizar, buscou explicações lógicas para o inexplicável. Um mendigo? Um animal grande? Uma ilusão de ótica causada pela iluminação precária do beco? Mas a forma, ou a falta dela, desafiava qualquer explicação lógica. Era uma silhueta que parecia absorver a luz, um buraco negro na tapeçaria da noite, uma anomalia que não deveria existir. O medo, antes uma semente minúscula, um grão de areia em sua mente, começou a germinar, crescendo a cada noite, alimentando-se de sua incerteza, corroendo sua sanidade, transformando-a em uma prisioneira em seu próprio apartamento. Ela trancava as cortinas com força, puxando os tecidos pesados para tentar bloquear a visão, mas a sensação dos olhos fixos nela, mesmo através do tecido grosso, era insuportável. Uma pressão constante em sua nuca. O ar no apartamento parecia mais pesado, mais frio,
como se a temperatura ambiente estivesse sendo sugada por uma presença invisível. Um frio que penetrava os ossos. Pequenos sons começaram a se manifestar. Sussurros indistintos que pareciam vir das paredes. Vozes abafadas que se misturavam ao zumbido da cidade. Arranhões leves, quase imperceptíveis, que se tornavam mais audíveis no silêncio da madrugada. Um ritmo constante que a impedia de dormir. A paranoia se instalou. Uma névoa densa e sufocante que obscurecia sua mente, distorcendo a realidade. Ana não conseguia mais dormir, as pálpebras pesadas, mas o sono recusando-se a vir, como se algo a mantivesse acordada. A comida perdia o sabor, seu corpo definhava, os contornos de seus ossos se tornando mais proeminentes. Seus amigos notaram a mudança, a palidez cadavérica, os olhos fundos e avermelhados, a forma como ela se encolhia a cada sombra, a cada ruído. Ela tentou explicar, mas as palavras soavam vazias, insanas como se estivesse delirando. Quem acreditaria em um vulto no beco, em sussurros nas paredes, em uma presença invisível que roubava seu sono? O clímax veio em uma noite chuvosa, quando o vento uivava como um lamento, chicoteando as janelas e fazendo a estrutura do prédio gemer. Ana estava encolhida na cama, as cortinas firmemente fechadas, tentando se convencer de que tudo não passava de uma ilusão, de um pesadelo acordada. Mas então um som, não um arranhão, mas um toque. Um toque suave, mas deliberado no vidro da janela. Ela congelou, o coração batendo como um tambor descompassado em seu peito. O vulto não estava mais no beco. Estava na janela do apartamento em frente. Mais perto, muito mais perto. E Ana pôde jurar que viu algo, um brilho como 2 pontos de luz vermelhos, fixos nela, atravessando a escuridão e a chuva. Um olhar que parecia perfurar sua alma. Não eram olhos, mas algo que imitava a intenção de olhar. Uma consciência fria e antiga. Ela gritou, um grito abafado, rouco, de puro terror, que se perdeu no uivo do vento. Correu para a porta, mas a maçaneta, por mais que ela tentasse, não girava. Estava presa, bloqueada. O vulto estava ali, do outro lado do vidro, agora mais nítido, com uma forma quase humana, mas distorcida, alongada, como se tivesse sido esticada por uma força invisível. Uma figura grotesca que parecia dançar na chuva. Seus dedos, finos e longos como galhos secos de uma árvore morta, batiam suavemente no vidro. Um ritmo lento e deliberado que ecoava em seu peito. Um som que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. O último que Ana viu antes de desmaiar de terror foi a forma se contorcendo, como se estivesse tentando forçar a passagem, a rachadura no vidro parecendo se aprofundar a cada toque, a cada batida, como se o vidro estivesse prestes a ceder, a se despedaçar, a permitir que aquela coisa entrasse em seu mundo. O que Ana, em sua inocência urbana e sua crença na lógica, não sabia era que o beco, há décadas, não era apenas um beco. Era o local de um antigo cemitério clandestino, esquecido pela cidade, soterrado sob camadas de concreto e indiferença. Um lugar onde a morte havia sido silenciada, mas não esquecida. Um lugar onde almas inquietas jaziam sem descanso, suas memórias e energias presas à terra, clamando por reconhecimento. As lendas locais, sussurradas apenas pelos mais velhos e pelos que se atreviam a investigar o oculto, falavam de uma entidade, não um fantasma comum, mas um ser sombrio, uma espécie de guardião espectral, um eco distorcido da dor e do esquecimento, que se alimentava do medo dos vivos, uma sentinela dos mortos esquecidos, um parasita da alma. Essa entidade, um eco distorcido da dor e do esquecimento, era atraída pela vulnerabilidade, pela solidão, pelo pavor, como um predador atraído pelo cheiro de sangue. Ana, em sua exaustão física e mental, em seu pavor crescente, abriu uma fresta, uma porta invisível, uma brecha em sua própria aura para essa entidade. O vulto não era uma ilusão, mas uma manifestação energética,
uma projeção da própria sombra do cemitério, atraída pela sua aura de desespero, pelo seu medo que se tornava um banquete. A casa em frente, abandonada há anos, com suas janelas escuras e vazias, servia como um portal, um ponto de convergência para essa energia, um ponto de ancoragem para a entidade. O que ela viu na janela não era um reflexo distorcido de sua própria mente, mas a entidade se materializando, ganhando forma através do seu próprio terror, alimentando-se dele, crescendo em poder a cada batida de seu coração aterrorizado. Ana sobreviveu àquela noite, mas nunca mais conseguiu viver naquele apartamento. A experiência a marcou profundamente, deixando-a com uma sensibilidade aguçada para o invisível, para as sombras que espreitam nos cantos mais escuros da realidade, para os sussurros que a maioria das pessoas ignora. Ela se mudou para longe, para uma cidade pequena e ensolarada, onde o sol parecia afastar as sombras, mas o medo, o conhecimento daquela verdade, a acompanha até hoje. Uma verdade que sussurra em cada sombra, em cada ruído noturno, em cada momento de solidão. Nem tudo que você não vê, não existe. E o que existe pode estar muito mais perto do que você imagina, esperando apenas uma brecha para se manifestar, para reivindicar o que é seu. Em uma pequena cidade do interior, onde o tempo parecia andar mais devagar, onde as casas antigas guardavam segredos em suas paredes de pedra e as árvores centenárias sussurravam histórias ao vento, vivia Dona Clara, uma senhora de 80 e poucos anos, com cabelos brancos como a neve e olhos que já haviam visto demais, que carregavam a sabedoria e a tristeza de uma vida longa. Ela era conhecida por sua paixão por antiguidades, cada peça em sua casa contando uma história silenciosa, cada objeto um fragmento do passado. Entre elas, uma boneca. Não uma boneca comum, mas uma de porcelana, com olhos de vidro que pareciam seguir você pela sala, não importa onde você estivesse, e um vestido de renda desbotado pelo tempo, mas ainda elegante, com detalhes que sugeriam uma época distante. A boneca encontrada em um sótão empoeirado de uma casa abandonada nos arredores da cidade tinha uma beleza peculiar, quase hipnotizante, uma aura de mistério que a envolvia. Dona Clara, fascinada por sua singularidade, a colocou em um lugar de destaque em sua sala, em uma prateleira de madeira escura, sem saber que estava convidando algo mais para dentro de sua casa. Algo que não era feito de porcelana e renda, mas de memórias e lamentos, de uma dor antiga que ansiava por ser ouvida. No início eram apenas pequenos incidentes, objetos que mudavam de lugar quando ela virava as costas, um livro que caía da estante sem motivo aparente, portas que rangiam sozinhas no meio da noite, janelas que se abriam com um sopro frio, mesmo sem vento, trazendo consigo um cheiro de terra molhada e mofo. Dona Clara, uma mulher de fé inabalável e pragmatismo camponês, atribuía tudo à idade da casa, aos caprichos do tempo, à sua própria memória falha. Mas então, a canção começou. Uma melodia suave, quase um lamento, que parecia vir da boneca. Sempre à meia-noite. Uma canção de ninar, entoada em uma voz infantil, mas com um tom que gelava o sangue. Um macabro arrastar de notas que se infiltrava nos seus sonhos, transformando-os em pesadelos vívidos. Dona Clara, cética por natureza, pensou ser o vento, a casa velha, a imaginação fértil da velhice. Mas a canção se tornou mais clara, mais insistente, preenchendo o silêncio da noite com sua melancolia, com sua tristeza profunda. E as palavras eram palavras de ninar, sim, mas cantadas com uma tristeza tão profunda que parecia rasgar a alma. Um lamento por algo perdido, por algo que nunca foi. A senhora começou a ter pesadelos, sonhos vívidos com uma menina de olhos vazios, que a chamava pelo nome, estendendo as mãos pálidas em um convite silencioso, um convite para um lugar escuro e frio. A canção da boneca se infiltrava em sua mente, mesmo durante o dia,
Um eco persistente que a impedia de encontrar paz, de se concentrar, de viver sua vida normalmente. Ela tentou se livrar da boneca, embrulhando-a em panos velhos, guardando-a em um baú empoeirado no sótano, esperando que o esquecimento a levasse. Mas sempre que a tirava do lugar, a melodia se intensificava, e objetos começavam a cair, a quebrar, como se uma força invisível estivesse protestando violentamente. Uma fúria silenciosa que se manifestava em destruição. O caos se instalava, forçando-a a devolver a boneca ao seu lugar de destaque, como se estivesse sendo controlada por uma vontade alheia. Uma noite, Dona Clara acordou abruptamente, o coração batendo descompassado no peito, o suor frio escorrendo por sua testa enrugada. A canção estava mais alta do que nunca. Não um sussurro, mas um canto claro e assustador, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. A boneca não estava mais na prateleira. Estava no chão, de frente para sua cama, com os olhos de vidro fixos nela, refletindo a pouca luz da lua que entrava pela janela, um brilho inumano que a aterrorizava. E a voz não vinha mais da boneca, vinha de dentro do quarto. A melodia se transformou em um choro, um lamento de criança, um soluço abafado que parecia vir de debaixo de sua cama, um som que a fez encolher-se de pavor. Dona Clara sentiu um toque frio em seu braço, um toque que não era humano, mas que carregava a tristeza de séculos, a solidão de uma existência esquecida. Um toque que parecia sugar sua própria vitalidade. E então, o silêncio. Absoluto. A boneca estava de volta ao seu lugar, imóvel, como se nada tivesse acontecido, como se o terror daquela noite tivesse sido apenas um pesadelo. Mas Dona Clara sabia. Ela não estava mais sozinha. A presença era palpável, o ar pesado, e a canção, embora silenciada, ecoava em sua alma. Uma melodia de loucura que a acompanharia para sempre. A boneca, na verdade, pertencia a uma menina. Uma menina que morreu tragicamente naquela mesma casa, há mais de um século. Uma menina órfã, solitária, que encontrou na boneca sua única amiga, seu único consolo, seu confidente silencioso. Ela cantava para a boneca todas as noites canções de ninar que eram mais para si mesma do que para o brinquedo, um ritual de conforto em sua solidão. Sua morte foi repentina e violenta, um acidente esquecido pela história, mas não pelo espírito da criança, que se recusava a partir. Seu espírito, preso à boneca, ao objeto de seu último afeto, nunca encontrou a paz, permanecendo em um limbo de dor e saudade. A canção que Dona Clara ouvia era o eco de sua alma, um lamento eterno, um pedido desesperado por companhia, por alguém que a ouvisse, que a reconhecesse, que a libertasse de sua prisão. Dona Clara, ao trazer a boneca para sua casa, sem saber, trouxe também o espírito da menina, abrindo uma porta para o passado. Os incidentes, a canção, os pesadelos, eram tentativas desesperadas da menina de se comunicar, de ser notada, de quebrar o silêncio de sua solidão pós-morte, de encontrar uma conexão. O toque frio era a manifestação de sua presença, a busca por um afeto que lhe foi negado em vida. Um desejo de ser abraçada, de ser amada, de sentir o calor de um toque humano. A boneca não era amaldiçoada, mas um receptáculo de uma alma perdida, que ansiava por ser compreendida, por ter sua história contada, por encontrar a paz. A verdade é que o amor e a solidão, quando intensos o suficiente, podem transcender a barreira da morte e se manifestar de formas que aterrorizam os vivos, porque não compreendemos a profundidade de sua dor, a complexidade de sua existência além do véu. Dona Clara, após a experiência, passou a tratar a boneca com um carinho que ia além do material, como se fosse sua própria neta, uma alma que precisava de consolo. Ela entendeu que o medo que sentira era apenas a incompreensão do que estava além, a barreira que nos impede de ver a dor do outro lado, de sentir a presença do invisível.
E a canção agora parecia menos assustadora, e mais um sussurro de uma criança que finalmente encontrou um lar, um coração que a ouvia e uma alma que a compreendia. Uma melodia de paz, finalmente, em meio ao eco de um passado sombrio. Em um antigo casarão, com suas paredes de pedra que pareciam respirar histórias, e seus corredores que ecoavam o passado, cada tábua do assoalho rangendo com o peso de séculos, morava Lucas, um jovem artista com a alma tão melancólica quanto o lugar que herdara de sua avó, um lugar que parecia sugar a alegria e exalar uma tristeza antiga. Ele buscava inspiração na quietude opressora, na poeira que dançava nos raios de sol que mal penetravam as janelas empoeiradas, nas sombras que se alongavam com o cair da tarde, transformando objetos comuns em figuras grotescas. No sótano, um labirinto de móveis empoeirados, caixas esquecidas repletas de objetos sem nome e lembranças que o tempo não ousou apagar, ele encontrou um espelho. Não um espelho comum, mas uma peça imponente, com uma moldura de madeira escura, entalhes intrincados que pareciam contar uma história própria, e um brilho peculiar que parecia atrair o olhar. Uma luz fria que não refletia, mas absorvia. Mas o espelho estava quebrado. Uma rachadura fina, como uma teia de aranha congelada, atravessava o centro, dividindo a imagem refletida em fragmentos distorcidos, como se a realidade ali fosse partida. Sua avó, uma mulher de sabedoria antiga e uma sensibilidade aguçada para o oculto, sempre o alertara sobre espelhos quebrados, sobre a má sorte que eles traziam, sobre os perigos de se olhar em um reflexo partido, pois o que se via ali nem sempre era o que se esperava. Mas Lucas, cético com a arrogância da juventude e a mente voltada para a arte, para a beleza da imperfeição, decidiu ignorar. Ele pendurou o espelho em seu estúdio, acreditando que a rachadura adicionava um toque de mistério, de melancolia, de beleza quebrada à sua arte. Um símbolo, ele pensou, um símbolo de sua própria alma atormentada. No início, nada aconteceu. Os dias se arrastavam, as noites se sucediam, e o espelho era apenas um objeto de decoração, um ponto focal para sua criatividade, um elemento a mais em seu cenário artístico. Mas então, Lucas começou a ver coisas, reflexos distorcidos. Não apenas a rachadura, mas a própria imagem parecia se contorcer, se alongar, se distorcer, como se o espelho fosse feito de água e não de vidro. Figuras sombrias que passavam rapidamente no canto do olho, como borrões na periferia de sua visão. Vultos que se moviam com uma velocidade sobrenatural. Ele pensou ser o cansaço, a mente de artista, a privação de sono que o acompanhava há semanas. Mas os reflexos se tornaram mais nítidos, mais frequentes, mais reais. Ele via a si mesmo, mas com uma expressão de terror que não era sua, com os olhos vazios, como se a alma tivesse sido sugada, um reflexo de um futuro sombrio. E as figuras não eram mais sombras, eram rostos. Rostos pálidos, com olhos fundos e vazios, que o observavam do outro lado do espelho, como se estivessem presos, implorando por algo, por libertação, por um fim ao seu tormento. Ele tentava desviar o olhar, mas uma força invisível o puxava de volta, forçando-o a encarar o horror que se manifestava no vidro. Uma atração mórbida que ele não conseguia resistir. Uma noite, a tempestade lá fora espelhava o caos que se instalava na mente de Lucas. Raios cortavam o céu, iluminando o quarto em flashes intermitentes, e o trovão ecoava como um rugido primordial. Ele estava trabalhando em seu estúdio, a luz da luminária tremeluzindo, quase morrendo quando ouviu um sussurro. Não um sussurro do vento, mas um som que parecia vir de dentro do espelho. Um lamento, um chamado, um convite para o abismo. Ele se virou lentamente, o coração batendo como um tambor descompassado em seu peito, o ar rarefeito em seus pulmões, e viu, não seu reflexo, mas um rosto feminino com os cabelos longos e escuros cobrindo parte da face, e um sorriso macabro que não alcançava os olhos,
mas que prometia dor e desespero, uma promessa de agonia eterna. A rachadura no espelho parecia se mover, se expandir, como se a figura estivesse tentando atravessar, forçando sua passagem para o mundo real, para a dimensão de Lucas. Lucas tentou fugir, mas seus pés estavam presos ao chão, como se raízes invisíveis o prendessem ao local, uma força que o impedia de se mover. O rosto se aproximou, a imagem se tornando mais clara, mais real, os detalhes grotescos se revelando. E ele sentiu um frio intenso, um frio que não vinha do ambiente, mas de dentro dele, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões, deixando-o sem fôlego. A figura estendeu uma mão pálida, com unhas longas e sujas, e tocou o vidro. A rachadura se expandiu com um som agudo, como um grito de dor, um lamento do próprio espelho, e então, com um estrondo ensurdecedor, o espelho se estilhaçou em 1000 pedaços, caindo no chão como chuva de vidro. Lucas gritou. Um grito de puro terror, de desespero, de uma alma que se via perdida. E então, o silêncio. Absoluto. Ele estava sozinho no estúdio, cercado pelos cacos brilhantes do espelho, cada um deles refletindo um fragmento distorcido de sua própria imagem. Mas ele sabia. Ele não estava mais sozinho. A presença era mais forte, mais palpável, e o ar ainda carregava o cheiro de algo antigo e maligno, um cheiro de morte e desespero que impregnava o ambiente. O espelho, na verdade, não era apenas um objeto antigo. Era um portal para um lugar entre os mundos, um limbo onde as almas perdidas vagavam, presas entre a vida e a morte, incapazes de encontrar descanso, condenadas a uma existência de tormento. A rachadura no espelho não era um defeito, mas uma abertura, uma ferida no tecido da realidade, uma fresta que permitia que o outro lado se manifestasse, que as entidades do além pudessem espiar o mundo dos vivos. A avó de Lucas, uma mulher com uma sensibilidade aguçada para o oculto, para as energias que permeiam o universo, sabia do poder do espelho e o escondeu no sótano, na esperança de que ninguém o encontrasse, de que a porta permanecesse fechada para sempre. As figuras que Lucas via não eram reflexos distorcidos de sua mente, mas as almas presas do outro lado, tentando se comunicar, tentando escapar, buscando uma saída de seu tormento eterno, um alívio para sua agonia. O rosto feminino era uma delas, uma alma atormentada, uma mulher que havia morrido de forma violenta e que buscava uma saída, uma forma de se libertar, de encontrar a paz que lhe foi negada. O estilhaçamento do espelho não foi um acidente, mas a consumação do portal, a libertação das almas presas que agora estavam soltas no mundo, vagando sem rumo, buscando corpos para habitar, mentes para atormentar. Lucas, ao quebrar o espelho, não se livrou do mal, mas o libertou, abrindo as comportas para um terror que ele jamais poderia ter imaginado. Ele agora vive com a consciência de que o véu entre os mundos é mais tênue do que imaginamos, uma fina camada que nos separa do abismo, e que as verdades mais aterrorizantes estão escondidas à vista de todos, esperando apenas uma fresta para se manifestar, para reivindicar o que é seu. Ele se tornou um guardião, um observador do que está além, com a certeza de que o espelho, mesmo em cacos, ainda reflete as sombras que nos cercam, as almas que vagam, e o terror que se esconde na escuridão. Um terror que agora faz parte de sua própria existência. E a verdade é que, às vezes, o quebrado é mais perigoso do que o inteiro, pois abre portas que nunca deveriam ser abertas, liberando forças que não podem ser contidas. As histórias que acabamos de desenterrar são mais do que meros relatos de terror. São sussurros de uma realidade que se esconde nas sombras, verdades que desafiam nossa compreensão e nos forçam a questionar o que realmente sabemos sobre o mundo, sobre a vida e a morte, sobre o que existe além do que nossos olhos podem ver. O vulto na janela, a canção da boneca, o espelho quebrado. Cada um deles nos lembra que o medo não é apenas uma emoção, um arrepio passageiro, mas um portal para o desconhecido, para o inexplicável,
para aquilo que a ciência ainda não pode decifrar, para as verdades que a humanidade prefere ignorar. E se essas histórias que parecem tão distantes, tão fantasiosas, estivessem mais perto do que imaginamos? E se o que você considerava ficção fosse apenas uma versão suavizada, uma sombra pálida de uma verdade muito mais aterrorizante, esperando para ser descoberta? Pense nisso. Olhe para as sombras em seu quarto. Ouça os ruídos da noite. Você realmente está sozinho? Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido com isso? Se isso te tocou, se fez seu coração acelerar e sua mente questionar, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Compartilhe sua própria experiência nos comentários. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de encarar as verdades que se escondem no escuro.